Bendito Deus e nosso Pai que está no céu. Estamos nesse segundo dia, Senhor, dessa semana teológica, desse seminário em que a Tua palavra está sendo ensinada-nos. Pai, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, a presença do Seu Santo e Glorioso Espírito como o Mestre, como aquele que aplica e ensina-nos a vivermos, Senhor, segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Vem tomar, Senhor, a primazia da nossa reunião. Vem tomar a primazia desta semana, Senhor. Que seja uma semana abençoadora para a vida de todos os seminaristas, de todos os participantes, pois é no nome de Jesus que nós oramos, lhe pedimos a Tua bênção, Senhor, e já lhe agradecemos agora e sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus? Você pode adorar o Senhor. Você tem toda a liberdade para isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Adore ao Senhor, levante as suas mãos e diga: é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam um. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ele é grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. A igreja pode adorar o Senhor, é o meu Deus, e declarar a grandeza dele sobre a sua vida. É o meu Deus. E a partir de hoje algo sobrenatural vai acontecer na sua família, no seu ministério. Ele é grande. Você pode cantar, adorar o Senhor. É o meu Deus. Cante. Cantarei
aprender da tua palavra, e todos hão de para ver. nos alimentar, Senhor, para ficarmos fortes, para ir até os perdidos, para irmos, Senhor, até os entristecidos. É o meu Deus, Eu cantarei com cantarei, é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. E para a alma, Senhor, que está abatida, cura os enfermos, Senhor, nessa noite. Me escutas quando Aleluia. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, Confio em ti. creio que Tu és a curar. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. me escutas quando clamo, Acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a curar. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. aleluia. Aleluia. É impossível. Eu queria contar algo para vocês que Deus fez na minha vida. Aleluia. E é por isso que eu digo que nada é impossível para o Senhor. Impossível. No final do ano de 2015, Deus me curou de um aneurisma. Eu passei 12 dias no hospital. E por isso eu digo que nada é impossível para o Senhor. Você pode adorar a Deus. Nada é Não há cura que Deus não possa curar, a não ser que Ele não queira. Nada é impossível para ti. Tens o poder em tuas mãos, Senhor. Eu Creio que tu és a curar. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, na cura. Creio que tu és a vida. Creio que
preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, nada é impossível para o Aleluia. Senhor. Amém. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus amados, ainda dando continuidade ao nosso momento de devocional, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32, 33, 34. Só para a forma de leitura, nós leremos apenas o 33, tá? Apenas o 33. Lucas 22, verso 33. Então ele lhe disse: Senhor, estou disposto a ir contigo à prisão e até a morte. Podem sentar, amados. Palavra, meus amados, interessante, que nos fazem parar um pouquinho para pensarmos a respeito da intrepidez daqueles que servem ao Senhor. Nós estamos no seminário falando sobre frieza espiritual. Lucas 22, verso 33 foi o versículo lido. Palavra esta, irmão, que lemos agora, não dá para dizer que nós estamos falando de uma pessoa que esteja com problemas espirituais. Sim ou não? Vou ler de novo a palavra para os irmãos entenderem. Então ele disse: Senhor, estou disposto a ir contigo à prisão e até a morte. Esse moço está fazendo uma declaração para Jesus. Dá para notar que esse moço está frio espiritualmente, irmão? Sim ou não? Não. Aqui, aparentemente, está se falando de uma pessoa que tem ousadia do Espírito Santo e diz: olha, eu vou contigo à morte, mas eu não te deixarei. Está se falando de uma pessoa que, na palavra dele, ele tem convicção do que ele está dizendo. Porém, amado, quando a gente olha o versículo 32, ele diz assim, palavra de Jesus para Pedro. Jesus diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. E tu, quando te... Abra comigo a sua Bíblia, leia comigo. E tu, quando te converteres a mim, fortalece teus irmãos. As palavras de Pedro, irmãos, eram palavras de quem esboçava uma confiança de fé, uma certeza de fé. No entanto, as palavras de Jesus são palavras que levam a pensar na vida espiritual de Pedro. Pedro pensava que estava tudo bem. Pedro achava que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem, amado. E só quem pôde detectar o que não estava bem na vida de Pedro foi Jesus. Ele mesmo não tinha detectado. Abre um parêntese para nós. Às vezes nós estamos assim, porque nós andamos com Jesus, porque nós falamos com Jesus, nós temos comunhão com Jesus, comemos do pão com Jesus, vemos os milagres acontecerem através de Jesus, estamos junto dele, mas nós estamos frios espiritualmente. Satanás está pedindo por trás a nossa vida para se andar.
Segundo a palavra, diz que Satanás está pedindo para peneirar como trigo. Por que o trigo, irmão? E não a cevada, que a época era de colheita da cevada. Não era a época da colheita do trigo. A colheita do trigo aconteceria após Pentecostes. E por que ele queria peneirar Pedro como trigo? Porque o trigo, irmão, estava imaturo. O trigo não estava ainda pronto. O trigo ainda não estava preparado. Pedro pensava que estava preparado, mas não estava preparado. A preparação de Pedro só vem, amados, pós-Pentecoste. Pós-Pentecoste, Pedro se levanta e prega e quase 3.000 almas se converte a Cristo. Mas, no entanto, antes, na Páscoa, Pedro nega Jesus. E é exatamente a questão aqui, irmãos, está no versículo 32. Porque Pedro ainda era imaturo. Ele ainda não estava convertido totalmente. Esse convertimento não quer dizer que Pedro não era crente, não é isso. O que está querendo dizer é que Pedro ainda não estava maduro, não estava ainda preparado. Ele pensava que estava, mas ele estava passando um momento difícil. E Jesus fala isso para ele, e ele ignora as palavras de Jesus, disse, não, eu não. Pode todos te abandonarem, mas eu não. Eu irei contigo até a morte. Jesus dobra para Pedro e fala uma coisinha que eu quero deixar para nós. Nosso preletor ainda não chegou, né? Está chegando, né? Eu quero deixar para nós pensarmos. Jesus fala para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Quantos anos Jesus passou no seu ministério, irmão? 3 anos. Pedro tinha 3 anos de ministério. Pedro negou para cada ano de ministério uma vez. Pedro negou Jesus. A cada ano do seu ministério, uma negação. O que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver que às vezes a gente se acha autossuficiente. A gente não percebe, irmãos, que o tempo vai passando e que a frieza chegou. Só que, nota bem, Jesus colocou um sinal. Jesus disse assim, antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes. Cá para nós, depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou sim ou não? E depois o galo continuou cantando. Continuou cantando. Sabe por quê? O galo só vai parar de cantar, meus amados, quando chegar o amanhecer do arrependimento. Enquanto não se arrepender, o galo vai continuar cantando. Você negou, você negou, você negou, você negou, você negou. Quando o amanhecer do arrependimento chegar na nossa vida, e nós olharmos e dizer, Senhor, realmente eu era diferente. Senhor, realmente eu precisava ser diferente. Perdoa-me, porque eu quero uma nova vida daqui para frente. Eu quero encerrar, irmãos, com a vida de uma missionária, Catherine Truman, canadense, que dedicou sua vida a missões na Cuba. Ela já de idade avançada, todos os dias ela saía da casa dela e ia até o centro de Havana. Ela levava consigo uma caixinha dessas caixas que nós usamos para tomate. Ela levava uma caixinha, aquilo era o púlpito dela. Ela levava, chegava lá na feira, todos os dias,
colocava algumas Bíblias em cima e pregava e falava do amor de Deus. Da casa dela, da onde ela morava, até o centro de Havana, onde ela fazia o culto dela, eram 6 quilômetros. 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar, para uma pessoa de mais de 70 anos. Um dia ela foi, quando ela voltou, já quase meio-dia, bateu na porta da casa dela um moço dizendo: missionária, missionária, meu irmão está morrendo, você precisa ir lá. Ela já tinha andado naquele dia 12 quilômetros. Ela poderia dizer para aquele missionário, para aquele moço: olha, filho, eu já sou velho, já andei 12 quilômetros hoje, não dá hoje mais, amanhã eu vou. Mas ela sabia o Deus que servia, ela sabia da necessidade das almas. Ela olhou para aquele moço e disse: ó, você vai na frente, eu vou atrás. E ela foi. Chegou onde estava o moço muito moribundo. Ela chegou, olhou para ele, falou de Jesus, perguntou se ele queria aceitar Jesus. Ele balançou a cabeça que sim. Ela orou por ele e deu uma Bíblia para ele. E ela voltou para a casa dela novamente. Quase 6 horas da tarde, o rapaz volta correndo. E ela, quando vê o rapaz chegando, disse: meu Deus, será que eu vou ter que andar mais 12 quilômetros de novo? O rapaz bateu na porta da casa dela: missionária, missionária. E ela abriu e disse: o que foi? Missionária, eu quero lhe agradecer. Mas por quê? O que está acontecendo? É que meu irmão morreu. Mas antes dele morrer, ele se abraçava com a Bíblia e dizia: obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela vida desta missionária. Obrigado porque ela me falou do teu amor. E ele morreu abraçado com aquela Bíblia. E o moço foi lá dizer para ela. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda há pessoas que estão convertidas. Ainda há pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas que não medem dificuldades para fazer ou para ir fazer a obra do Senhor Jesus. Mas a frieza espiritual nos tira o ânimo. A frieza espiritual não nos deixa sair de dentro da nossa casa. A frieza espiritual não nos deixa avaliarmos o valor de uma alma para Deus. E não nos dá a disposição que o Senhor Deus fale muito mais profundo nos nossos corações. Amanhã vou trazer a vida de um pastor, para nós pensarmos na vida dele. O homem que revolucionou a Argentina. Ninguém entrava na Argentina. Deus abriu a porta para ele. E o fim desse pastor, eu digo amanhã como é que foi. Curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, do nosso devocional, em que estamos parando para pensarmos a respeito, Senhor, da frieza espiritual. Nós não queremos ser levados com o mundo. E não queremos, Senhor, também ser vítima, Senhor, deste sentimento. Aquece nossos corações. Aquece as nossas mentes, Senhor. Dá-nos a sensibilidade do Teu Espírito Santo, principalmente para ouvir a Tua voz, Senhor, neste lugar. Usa, Senhor, os preletores como instrumentos afinados para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como
nas águas do teu amor. Eu quero ser limpo como Naamã. Aleluia. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. E a igreja louva, só a igreja louva o Senhor. Senhor, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, amém, glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Eu quero mexer num assunto que é seríssimo. Seríssimo. Ele não é tão complicado quanto aquele que foi falado ontem, ainda que dependa de uma boa atenção para compreendê-lo. Ontem nós falamos sobre aquilo que eu admito como uma das grandes causas do esfriamento da igreja em muitos países, em muitos lugares, que é a igreja está andando para trás, independente da quantidade de crentes que ela tenha. E que foi falado ontem. E como é que a igreja anda para trás? Quando ela anda ao contrário do projeto da ordem de Deus. Então hoje eu quero falar sobre um dos problemas mais sérios que acomete a obra de Deus, não somente hoje, mas que já vem através da história. É histórico, inclusive na Bíblia. Então, Josué capítulo 9, versículo 3,
em diante. Diz assim: os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E levavam nos pés sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era pão seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vens? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito longe, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porventura, ouvimos a sua fama, e tudo quanto fizestes no Egito, e tudo quanto fizeste aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quando ainda estava quente em nossa casa, no dia em que saímos para vir ter convosco. Ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho. Ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do caminho muito longo. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram nenhum conselho ao Senhor. E Josué então concedeu-lhes paz e fez com eles uma aliança de lhes conservar com vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Agora leia o versículo 18. Diz: os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Versículo 21. Disseram, pois, os príncipes que eles vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes haviam dito. Versículo 23. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravo, nem rachadores de lenha,
nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Versículo 27. Nesse dia Josué os colocou como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Amém. Podeis sentar. Nós lemos um texto ainda que entrecortado ou salteado. E esse texto, ele apresenta um dos momentos mais dramáticos e mais lamentáveis da história dos hebreus no Antigo Testamento. Esse texto é um dos textos que nos dá lições e como é que funciona o mundo, aquilo que cerca o mundo espiritual, ou aquilo que cerca o trabalho de Deus, para que o mundo espiritual possa tirar proveito, o mundo espiritual da maldade tirar proveito, a ponto de levar esfriamento e até falência do trabalho de Deus. Então eu quero falar de um assunto que praticamente levou à falência o santuário de Deus. E a história, toda a situação começa quando um grupo de pessoas acha de iludir, de enganar e de apresentar uma história falsa, uma história não verdadeira, a um grande homem de Deus chamado Josué. Sabe o que é interessante? Mesmo os grandes homens de Deus, eles têm as suas falhas. Eu acho lamentável quando alguém procura ser perfeito, né? Existem pessoas que tentam se demonstrar tão perfeitas que não conseguem aceitar a fraqueza de um irmão mais fraco, né? E Josué era um homem tremendo. Eu estava dizendo para alguém que me perguntou sobre Josué esses dias, que 38 anos antes de Israel entrar na terra prometida, Deus já havia falado a Moisés que Josué seria o seu substituto. Então quem leu o capítulo 1 de Deuteronômio e lê o princípio do capítulo 2, vai ver que 38 anos antes de entrarem na terra, Deus já havia dito que só 2 iam entrar. Pastor, mas tem esse tempo aí? Tem, está lá escrito. E demorou 38 anos até que nós voltamos a passar pelo mesmo ribeiro. E 38 anos Deus disse a Moisés: quem vai entrar na terra prometida, os que vão entrar dessa geração maligna, serão Josué e Caleb. Dessa geração maligna, ele incluiu Moisés. Ele disse: inclusive tu não vais entrar. Então vejam bem, Josué era uma pessoa extraordinária. Mas Josué apresenta um descuido que, dependendo da atenção do servo de Deus, dependendo do líder de um grupo de 3, dependendo de um líder de um departamento, dependendo de um líder da família, dependendo de um dirigente, dependendo de um pastor do campo pequeno, do campo grande, dependendo de um líder mesmo numa situação de alto escalão, até mesmo de um presidente de convenção, que também não estão isentos, que Moisés e Josué tiveram também as suas falhas como líderes. E que você vai ver um grupo de pessoas, e que todos nós chamamos de gibeonitas. Eu não sei precisar, vocês também não procurei ver,
Quantas revistas atrás, me parece que umas 3 revistas atrás, ou 2 ou 3, saiu uma lição sobre os gibeonitas. Aqueles que enganaram Josué e enganaram os príncipes, enganaram os hebreus, dizendo: nós estamos vindo de longe, de uma terra tão longe, tão distante de onde a gente veio, que a alpercata ficou velha, envelheceu. Nós viemos de tão longe que a roupa já rasgou e a gente já remendou. Nós viemos de tão longe que até o nosso objeto de carregar vinho já envelheceu. Eu acho interessante que pão ninguém vai carregar. Naquele tempo não tinha carreta, né? Carreta de pão, mas ainda tem pão. É interessante que, será que não tem fome? Porque o alimento do viajante normalmente era pão. E eles tinham pão bolorento. Aí coisas que a gente questiona depois, na hora não questiona. Mas vai ter uma questão. A questão não é ser enganado. Porque os pastores, qualquer um de nós pode ser enganado. Alguém pode chegar comigo, com o pastor Neris, com o pastor Rosimar, e contar uma história tão bonita e nos enganar. Pega o pastor Joel, e alguém dizer: eu me admiro do pastor ser enganado. Ora, grandes homens na Bíblia foram, e Josué foi enganado. O problema não é ter sido enganado. O problema de Josué não foi ele ter feito uma aliança de paz. Não. Ser misericordioso é um dever. E aliás que Josué, nesse sentido, depois de ser enganado, está de parabéns, porque fez um compromisso de não deixar ninguém tocar naquele povo. Ser misericordioso é um dever. Então o erro não foi ser enganado. Deus nunca vai revelar tudo para as pessoas. Só que as pessoas têm que ter um cuidado com aquelas pessoas que nos contam, que se aproximam de nós, a gente como crente, e tem coisas para dizer. Mas o erro não é ser enganado. O erro não foi ele ser enganado. O erro não foi ele ter feito aliança. Não. Mas vai ter um outro erro. Vai ter uma coisa que é gravíssima, que Josué vai fazer. Já foi enganado. Já fez aliança que não devia fazer, para ajudar, para dar comida. Lá no futuro, eu vou mostrar para vocês, eles vão virar hebreus. A cidade deles, a cidade de Gibeon, ela vai ser anexada na cidade, como uma das cidades da tribo de Benjamim. Esse pessoal enganador, mentiroso, vou falar mais coisa que muita gente até nem pensa deles. Trapaceiro. Esse pessoal aí, eles vão ter a cidade deles, cidade de Gibeon, como uma cidade dos hebreus, como uma cidade da tribo de Benjamim. As coisas mais graves vocês vão ver na frente. Quando eles chegam, Israel tem uma norma. Israel tem uma lei que Deus deu. Deus deu uma lei. Essa lei Moisés recebeu no monte. E essa lei foi passada à nação. Josué conhecia essa lei. Deixa eu lhe dizer o seguinte: conhecer lei não isenta ninguém de cometer o mesmo erro. Ele conhecia. Josué era chamado servo de Moisés. Se tem alguém que conhecia a lei depois de Moisés, era Josué, o aprendiz de Moisés. Josué sabia, vou usar uma expressão que nunca mais vi ninguém usar. Acho que é só eu mesmo. Tintim por tintim da lei. Detalhe por detalhe da lei. Ele conhece todos os meandros do cumprimento da lei. Ele não é sacerdote, mas ele conhece. Mas aí o que é que ele vai fazer? Ele resolve dar um castigo
para os gibeonitas. Que os gibeonitas chegaram, eu não sei quantos de vocês, numa visão rápida, a grande maioria daqui não viu esse templo. Mas eu ainda cheguei a ver. Alguns poucos que ainda viram. Antigamente, a coisa de 40 anos atrás, 40, 30, quase 40 anos, para alguém ser chamado de humilde e manso, sabe como era? Andasse meio torto para frente. Andar com uma roupa, com uma gola que vinha até aqui, gola clerical, né? Aí enfiava o braço direito dentro daquela gola. Andando bem devagar. Gente que andava rápido não era humilde. Aí andava bem devagarzinho. Andava devagar, escondendo as mãos e olhando para o chão, bem devagar. Aí todo mundo olhava e dizia: oh, mas que pessoa humilde. Pessoa mansa de coração. Deixa estar que esses mansos e humildes mataram muita gente na história. Por não aceitarem o cristianismo. Mas era assim. Eu imagino Gideão, o grande líder da nação, colocou a nação na terra prometida. Aí ele encontra um povo com cara de humilde, de manso, de obediente, de sofredor. E logo eles disseram: nós viemos procurar vocês por causa do nome do Deus de vocês. E a gente gosta disso. Quando alguém fala em Deus perto da gente, a gente é capaz de dizer assim: já é quase crente. Já ouviram a pessoa dizer? Eu já ouvi muito. Pastor, ele não é crente, mas é quase crente. Ela nunca aceitou, mas está quase para aceitar. Porque a pessoa nos ganha na conversa. E às vezes até o político. Ele é crente, ele é pastor. Ele é pastor. Mas ele sabe o que eu estou dizendo. Aliás, quero dar um bom testemunho para vocês. Lá na Câmara, aí eles dizem que entrou um crente. Então, de parabéns. Tem outros crentes, mas ele está lutando para honrar o nome pentecostal. Isso é bom. Até falei para o pastor, foi um dia desse? Falei um dia desse para ele isso. Porque a gente ouve dos outros, né? Até perguntaram, ele é lá da Nova Anã de Deus? Não, ele é lá da Cidade Nova. Rapaz, o homem é enjoado. O homem é enjoado, que é esse aí, né? Enjoado porque é crente. Aí vejam bem, Josué, ele foi enganado. Eles tinham uma estratégia. Eles eram bons de argumento, de conversa. Aí Josué, quando depois de 3 dias descobriram, eles moravam, era pertinho, bem perto de onde eles estavam. Josué pegou corda. Igual todo mundo que sente que foi enganado, né? Se aborreceu. Chamou os príncipes e disse assim: nós vamos tomar uma decisão. Nós vamos castigar esse pessoal. Vamos castigar. Daqui em diante, eles vão nos servir. E daqui em diante, eles vão ter um trabalho pesado. O castigão ele deu. E disse assim: daqui para frente, eles vão ter que rachar a lenha. Bom, não sei quem que já rachou lenha. Eu já, não tanto, mas já. Realmente, quem não é acostumado se arrepende da brincadeira. Né? Rachar lenha e carregar água. Bom, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Quer dar um castigo? Coloca o cidadão para rachar lenha. A tua merenda hoje vai ser rachar lenha. Claro que ele vai se arrepender de ter nascido. Puxar água, no tempo que não tinha carretilha, tirar água, e onde não tem água, dar um jeito de cavar para ter poço, é um trabalho difícil e pesado. Só que Josué,
acha de mandar o pessoal rachar lenha e tirar água para o santuário, para a casa de Deus? Veja bem, aquele pessoal, vou usar uma expressão verdadeira, não vale nada. Não vale nada aquele pessoal. Mente descaradamente, engana descaradamente. Eles são falsos. Eles não têm verdade neles. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, o estrangeiro que se aproximar tem que morrer. Tem que morrer. Sabe o que eu falei ontem, que tinha que ficar lá para longe? Pois é, aí Josué, eles nem pediram. A gente quer tirar lenha lá para o santuário. Eles nem pediram. Josué disse, pois de agora em diante, vocês vão tirar lenha para o santuário e para o altar do Senhor. E vocês vão carregar água para o santuário, lá para lavar a mão, da pia da purificação. Por que que Josué errou? Porque já havia funcionário para isso. Esse emprego já tem dono. Já haviam as pessoas certas para derrubar a árvore, tirar as toras, rachar lenha, carregar a lenha para o sacerdote poder usá-la no altar. E os carregadores de lenha, eles eram os responsáveis por não faltar lenha, para não poder faltar o fogo. Não era só o sacerdote que ia mexer na brasa. Não, era o tirador de lenha e o sacerdote que ia mexer lá na brasa. Eles eram fundamentais. O trabalho já tem dono para fazer. Só tem um detalhe. Esses que faziam o trabalho, eles faziam sob uma ordem. Uma ordem que não era a ordem de Josué, era a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, desde o tempo de Moisés. Eu quero que os levitas fiquem em torno do santuário, e eles deveriam fazer todos os trabalhos para as outras tribos não sofrerem. Então, o responsável para as outras tribos não sofrerem eram os levitas que iam trabalhar. Eles tinham que rachar lenha, tinham que carregar água, eles tinham que criar os animais, limpar o arraial, inclusive a área dos animais. Eles precisavam ser sacerdotes, precisavam ser cantor, precisavam ser músicos, carregar o tabernáculo, carregar as peças sagradas. Esse trabalho era deles. Foi Deus que mandou. O homem pode ser grande como for, mas se ele descuidar, ele vai contrariar a ordem que Deus já deu. E um dos motivos do esfriamento da igreja moderna é que a igreja moderna, ela prefere contrariar a ordem que Deus já deu para agradar os homens, para agradar grupos, para agradar pessoas, porque essas pessoas têm uma conversa muito boa. Veja bem, o erro não é ser enganado. Qualquer um de nós é sujeito a ser enganado. O problema não é eu fazer paz com quem me enganou. O problema não é eu querer amar quem me enganou e dizer, eu fiz um acordo com Deus, eu prometi a Deus que eu vou amar até o meu inimigo. Não, esse não é o problema. Até Jesus mandou amar até inimigo. O problema, se a gente errou ao ser enganado, se você considerar que errou quando fez a paz com quem te enganou e te prejudicou, porque a moral de Josué se abala. Não pense você, o dia que você for um líder e for enganado, você vai saber o que é que eu estou te dizendo. O líder enganado, ele tem a sua honraria abalada. As pessoas dizem, me admiro dele, me admiro dela. Ainda mais alguém com quem Deus fala. A pessoa fica surpresa, de boca aberta, arregala o olho desse tamanho, admirado, como é que foi enganado? O problema é permanecer no erro. O problema é continuar no erro. O problema é a gente
permitiu uma situação que não deveria haver. Não era para jamais. Gibeonita, mentiroso, trapaceiro, enganador e talvez outras coisas. Mas ser tirador de lenha para a casa de Deus. Entenda bem o que é isso. Deus já tinha dito que ia morrer quem fizesse isso. Se aproximar. Não era nem tirar lenha, se aproximar. Mas não é que Deus ia matar. Eles é que tinham que cuidar. Eles é que tinham que não deixar o forasteiro se aproximar do trabalho de Deus. Eles eram responsáveis. Agora Josué, em vez de deixar se aproximar, além de deixar se aproximar, melhor dizendo, ele pega e coloca para fazer o trabalho de Deus. Gente que não é nem crente. Gente que não tem compromisso nenhum com Deus. Gente que tem o dom de mentir. O dom de inventar história, inventar conversa, inventar revelação, inventar sonho, inventar o que bem entender para enganar os eleitos de Deus. Aí ele pega e vai e diz, de agora em diante, tu vai fazer um trabalho pesado. Vocês vão tirar lenha. Pesado é. Só que era um trabalho para abençoar. Não é um trabalho para amaldiçoar. Ele disse, vocês agora estão amaldiçoados. Vão tirar lenha e carregar água. Não, senhores. Eu penso duas vezes, quando na hora de fazer um trabalho, contratar um descrente no lugar de um crente. Você também. Porque se o descrente vai e faz aquele trabalho, ele vai ter uma recompensa, mesmo que ele ganhe. Porque às vezes o crente diz assim, não dá para mim. Quanto é a diária? Não, minha diária é 150. Não dá para fazer por 100? Não dá, sinto muito. Aí o descrente diz, quanto foi que o irmão cobrou? Cobrou 150. Por quanto dá para você fazer? Eu faço por 120. Não deixa por 100? Então eu deixo. Aí o irmão perde a vaga. Aí coloca o descrente. Aí o descrente, ele vai ser abençoado mesmo, ele ganhando. Aí Josué disse, é o seguinte, daqui para frente vocês estão amaldiçoados. Porque vocês vão ter que trabalhar. Trabalhar na casa de Deus nunca foi maldição. Trabalhar na casa de Deus nunca foi demérito. Trabalhar na casa de Deus nunca vai deixar alguém sendo menos do que deveria ser. Pelo contrário, você vai ter uma eternidade. Talvez alguém diga assim, não, eu abri mão de tudo nessa vida para eu trabalhar para Deus. Irmão, que a gente vai ganhar, a gente não abriu mão foi de nada. Que a gente ainda vai ganhar de Cristo. Você pode ter dificuldade, quem sabe até financeira, mas o que você ainda vai ganhar de Cristo, tem que pensar duas vezes para dizer, eu abri mão de tudo. Ai que tudo que abre mão, se o que tem lá para nós é incomparável com o que tem aqui na terra. Pois bem, quando eles fazem isso, você vai começar a notar na história de Israel um problema. É o mesmo problema de hoje, o mesminho de hoje. Brasil afora, outros lugares afora, há países que estão vendendo os templos porque não tem mais ninguém. Acabou, não tem mais crente, não tem mais nada, acabou tudo. E estão vendendo os templos, quando não vende, transforma em danceteria, bar, lanchonete, biblioteca, acabou. E qual é o problema que leva à frieza? É exatamente pegar quem não é para fazer o trabalho de Deus e colocar para fazer. Não pensem vocês que o labioso, ele vai dizer que ele mente. Nunca ele vai dizer. Não pense você que o labioso vai dizer que é orgulhoso. Ele não vai dizer. Não pense que ele vai dizer que ele gosta de inventar história, ele gosta de inventar revelação. Ele não vai dizer. E o labioso, ele se aproxima com uma conversa bacana. E aí, o que é que foi acontecendo? A casa de Deus não só
o altar do sacrifício, não somente a pia da purificação. Hoje as igrejas modernas começaram a receber pessoas nos seus cargos, nos seus postos de trabalho e às vezes até nos seus púlpitos, que não tem nada a ver com Deus. Nada, nada, nada. Alguns chamam até os do púlpito de profissionais da fé. Profissionais do reino. E o que é que vai acontecer quando troca? Aí, o altar do sacrifício, que tem que colocar lenha, para essa lenha queimar, e aquela lenha queimada, era a lenha, era o fogo, produzia o fogo que ia queimar o animal do sacrifício, para Deus se agradar. Agora, quem é responsável por ter fogo, para ter sacrifício, é quem nem é nem crente. Assim de igreja por aí. Que Deus não tem mais compromisso. O povo está lá. Por aí, o povo está lá. Mas o acendedor de fogo, o carregador de brasa, não tem nada a ver com Deus. O carregador de brasa, ele tem uma preocupação: ganhar o seu dinheiro. Tem carregador de lenha, que se o culto for daqui a 3 meses, e você dizer, dá para vir? Dá, mas é 5.000. E tem que colocar logo a metade da minha conta. Irmão, mande embora esse pessoal. Tem gente carregando lenha, que não tem nada a ver com a gente. Carregando lenha para ter fogo, vai ter fogo. Só que ele não tem compromisso com o dono do altar. Não tem compromisso com o dono do santuário. Alguém colocou eles lá para isso. Eles aprenderam, acostumaram a fazer. Agora, o altar onde Deus disse, o fogo arderá continuamente no altar. Aí sabe quem vai fazer a parte do homem para ter fogo no altar? Gente que não é crente. Gente que não é crente. Eu contei um dia que eu era pastor numa outra cidade. Aí entrou um cidadão, em época de campanha, cidadão político, ele entrou. E ele era conhecido pela sua irreverência, imoralidade, tentar mexer com as moças da igreja. Ele entrou, aí eu pedi logo a graça de Deus. Aí um irmão, está assim, o evangelista João ali, ele pegou, levantou, eu vi quando ele levantou, estava sentado, olhei, aí ele fez assim. Quem é que você está chamando? Chamando lá o fulano. Deve conhecer e saber que ele veio como candidato. Você está chamando para sentar no seu lugar? É, porque eu disse, irmão, qual é o irmão aqui de camisa azul? Eu disse, irmão, venha cá. Aí ele veio e disse, sente bem aqui nessa cadeira. Aí ele olhou e disse, você vai sentar naquela lá. Depois do culto ele foi me perguntar por quê. Sabe o que foi que eu disse para ele? Quem ora de madrugada é o Senhor. Quem jejua é o Senhor. Quem contribui com a igreja é o Senhor. Quem aguenta na rua xingamento pela obra de Deus é o Senhor. Quem paga chuva para evangelizar é o Senhor. No dia que abrir mão da sua cadeira, abra mão para outro crente. Não vai abrir mão para alguém que intenta o mal contra as moças da igreja. Alguém que quer o mal, que fala mal do pastor da igreja. Aí as lágrimas correram, pastor, me perdoe. Mas às vezes a gente faz igual o Josué, não, levantar e dar o meu lugar. Deu trabalho para conseguir. Alguns de vocês quase já perderam a vida para estar aqui no púlpito, para estar aqui dentro hoje à noite, servindo a Deus. Aí eu pego
Não é questão de ouvir alguém que veio ouvir o evangelho. Estou falando de uma outra situação. Aí a pessoa diz, não, vou dar o meu lugar. Esse lugar custa caro. Esse lugar não é a troco de banana. Não, não é não. Esse lugar tem preço, e preço alto. Custou o preço do sangue do Filho de Deus. Mas aí tem muita gente que tem facilidade. Tirar. O verdadeiro tirador de lenha, o verdadeiro rachador de lenha. Homens, aqui mesmo tem, homens que são capazes de, entre a meia-noite e até 1h da madrugada, 6 da manhã, tem que estar de pé, para poder sair correndo e pegar o ônibus para ir para o trabalho, mas ficou até meia hora, meia-noite, 1h da madrugada, 1h30, e alguns até ainda levantam de madrugada para dizer, Jesus, me dá força para vencer. São os verdadeiros rachadores de lenha. Mas as igrejas estão trocando os rachadores de lenha e colocando gente que não quer saber de orar, colocando gente que não quer saber de ler, colocando gente que decora a mensagem, colocando gente que prega a mesma mensagem e diz, essa mensagem que eu preguei agora tem um DVD lá fora. A igreja, quanto mais isso acontecer, mais ela vai caminhando para o esfriamento. Por quê? Porque nós vamos cair na mesma situação que caiu a nação de Israel, quando Josué colocou os gibeonitas para rachar lenha e tirar água para o santuário. Agora, além de você ter, não era o fogo, mas a lenha era, a lenha carregada pelo estranho, lenha oferecida por estranho. Deixa eu dizer uma coisa, penúltima coisa antes de dar a pausa. Eu fui uma vez pregar numa igreja, era um evento, pregar. Aí eu tenho um costume que é meu, eu não forço, isso é meu mesmo. Eu gosto de cumprimentar todo mundo, quem puder cumprimentar, gosto de cumprimentar. Eu sempre fui assim e eu gosto. Aí eu estou cumprimentando, aí eu vejo um cidadão, não é por causa da barba não, viu? Mas eu vejo o cidadão com a barba bem aqui assim, bem grandona mesmo. Aí eu pensei, quem sabe um muçulmano, um rabino. O pastor da igreja disse assim, pastor, quando ele viu que eu ia cumprimentar, ele fez questão e veio, disse assim, pastor, nosso reverendo. Aí eu pensei que era de uma outra denominação, né? Evangélica, nosso reverendo, professor de teologia de Deus. Oh, que bom, parabéns. Prazer. Mas eu estranhei um pouco. Quando eu voltei, eu perguntei, pastor, me diga uma coisa. Eu chamou ele de nosso reverendo. Qual é a igreja que ele é pastor? Não, ele não é pastor não. Essa é de um padre que sabe sobre Deus. Se você me dizer, pastor, você não sabe, mas tem padre bom. Agora, preste bem atenção. Prefira pegar um rapaz, porque tem. Um rapaz, uma moça, que conhece Bíblia na Assembleia de Deus. Um professor da escola dominical na Assembleia de Deus. Um coordenador de EBD. Um dirigente bom de Bíblia. Um pastor da igreja, de um campo, ou um pastor auxiliar, bom de Bíblia, que tem para ensinar sobre Deus. Agora, eu vou ser o novo Josué, e eu vou pegar, tirar quem Deus capacitou, quem Deus escolheu, quem Deus deu autoridade para aquele trabalho, e eu vou colocar um gibeonita. Sai para lá. As igrejas estão se acostumando com isso. Pegar fé, em vez de chamar alguém que Deus já provou na história dele ou dela. Que fé não é uma coisa só de meia hora. Aí chama um professor da universidade que fala muito bem de autoajuda. Fala muito bem de fé. Você precisa ouvir. Está ficando assim de lugares, olha. Até nos domingos à noite. Eu não vou nem duvidar
que onde deveria haver culto de ensinamento, os que não têm nada a ver com o reino, agora já são os carregadores de lenha para ter fogo no altar. Às vezes você ouve um pastor da igreja, o pastor, ou um pastor da igreja, ou alguém que não é pastor, que dá uma palavra, uma mensagem de Deus, aí você não diz nada. Cumprimento, vai embora para casa, não diz para a esposa, ou para o marido que não veio, nem para o filho, nem para a filha. Aí quando tem o gibeonita, pensa num homem preparado aquele. Existem pessoas que têm o nome sujo, sujo com S grande. Aí alguém diz assim, isso aí já passou, isso aí já ficou para trás, o que interessa é agora, a gente quer fogo. Nós estamos andando nos mesmos passos, ainda que com uma outra conotação, nos mesmos passos que Josué levou o seu povo a andar na adoração a Deus em seu tempo, quando tirou os homens preparados, escolhidos por Deus para os trabalhos e colocou gente que não tem nada a ver com o reino, nada a ver com a obra de Deus. Agora, além de ter fogo provocado por quem não é crente, os sacerdotes vão lavar as mãos, porque o ímpio vai carregar água para ele lavar a mão. Há dias atrás, eu não recordo bem em que ponto é que foi, a cidade, alguém disse assim, poxa, eu achei bacana. O quê? Achei bacana que o irmão estava reclamando da situação, aí uma pessoa que não é nem crente disse, rapaz, você não é crente? Sou. Pois é, você devia dar o exemplo e acreditar, dar o exemplo e ter fé. Aí o irmão disse assim, pastor, pensa numa coisa de Deus. Eu disse, quando eu digo isso, você fala isso? Porque ele é um descrente. Quantas vezes nós queremos dar mais valor para o que um descrente faz? Vocês dão cestas básicas por aí e vocês não se aplaudem. Mas basta um descrente aparecer na televisão, dando 5 cestas básicas, todo mundo diz assim, isso é que é trabalho. Quanto de vocês não tira do bolso de vocês, mas o outro não elogia. O irmão da congregação não elogia. Não, as irmãs não querem elogiar. Aí você vê, como eu vi um dia desse, 9 pessoas, 9 num projeto. Aí as pessoas dizem, que trabalho maravilhoso, trabalho lindo esse. Nós temos que entender uma coisa, obra de Deus, só tem um povo que pode fazer, que dá conta de fazer, e que Deus vai honrar, se ele for feito. E esse povo é o povo que Deus escolheu, que tem a marca, e Deus deu. Meus irmãos, eu quero convidá-los a lermos 1 Crônicas 16, 39. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 39. Primeiro Crônicas, capítulo 16, 39, diz assim: Então foram a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor,
num lugar alto que se encontrava em Gibeon. Podeis sentar. Quando eu estou dizendo que pessoas erradas para fazer qualquer tipo de trabalho na casa de Deus vai causar esfriamento, eu não estou dizendo simplesmente porque eu acho. Não é só uma conjectura ou uma premissa que se possa ter. Vocês forem observar, a partir do livro de Josué, você só vai perceber uma preocupação com a questão sacerdotal já no tempo de Samuel. Sacerdote Eli e depois Samuel. Você vai encontrar entre a história de Josué e lá depois o tempo de Samuel, aquilo que eu quero chamar de lacuna. O exaustivo trabalho e escritos sobre as ações de Deus, tabernáculo, vão desaparecer. E o aparecimento de citações do tabernáculo ou sobre a arca vão aparecer mais nesse tempo que se aproxima do rei Davi. E depois com Davi, já Salomão até haver o templo. O período dos juízes inteiro, você vai ver o tabernáculo desaparece. Não tem mais tabernáculo, ninguém fala. Acabou. Ninguém fala em maravilhas de Deus, em sinais de Deus, em nuvem de glória, não tem mais nada, acabou. Então hoje, quando eu digo hoje, eu estou dizendo nesse tempo, o grande problema, um dos grandes problemas, eu não quero me ater a questões populares, mas eu quero me ater a essa questão teológica mesmo. Um dos grandes problemas causadores do esfriamento espiritual, do desaparecimento das ações de Deus, é exatamente a substituição, a troca de pessoas comprometidas com Deus e Deus comprometido com elas, que deveriam estar fazendo o trabalho, por pessoas que não têm o menor tipo de compromisso com Deus. O texto que eu li vai apresentar o tabernáculo. 1 Crônicas 16, texto que nós lemos, 39, diz: seus irmãos sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, que estava num lugar alto, em Gibeon. Preste bem atenção. Homens e mulheres que entram no meio do povo de Deus, e o próprio apóstolo Paulo avisou. Paulo chegou a falar sobre os falsos obreiros. Paulo chegou a dizer que se apresentam como anjos de Deus. Paulo chegou a dizer: cuidado, nem ande com esse pessoal. Cuidado com eles. Irmãos, pasmem vocês, que esse pessoal que enganou Josué, enganou os príncipes, enganou o país, a nação, e eles vão rachar lenha e carregar água, eles vão aos poucos se assenhorando da situação, e quando você menos espera, eles vão mandar, eles vão comandar, eles vão ser os líderes. Muitas vezes essas pessoas, eles não veem mal nenhum em algumas coisas que nós, na igreja, chamamos de pecado, mas eles não veem nenhum problema. Eles não veem nenhum problema se o rapaz ou a moça é um jovem, ainda não tem compromisso, ainda não casou, por exemplo, de ficar fornicando, andar por motel. Eles não veem. Mas eles conseguem ter o descaramento de querer fazer a obra de Deus. Conseguem ter o descaramento de muitas vezes querer dizer: isso merece processo. Hoje, até para disciplinar um crente, tem que ter muito cuidado
mesmo que a pessoa até diga, é verdade, pastor, eu pequei. Mas se a pessoa, mesmo a pessoa que disse, e só o pastor escutou, quer dizer, é mentira, está me caluniando, quer sujar a minha imagem, quer ferir a minha imagem, porque agora tem que ter testemunha, e quando não assinar uma declaração. Por quê? Porque eles estão entre nós, não tem jeito, eles estão entre nós. E quando eles começam a ter liberdade, como Josué deu aos gibeonitas, sabe o que vai fazer? Se descuidar, eles vão mandar, vão comandar. Eles repreendem quem ora. Eles chamam de fanático quem lê muito a Bíblia. Quem carrega a Bíblia lendo no ônibus. Eles vão chamar de fanático, vão dizer que não tem sabedoria. Vão dizer que são pessoas despreparadas. Eles vão mandar, eles vão atrapalhar. Eles vão prejudicar. O agir de Deus vai diminuindo. Sabe onde é que nós vamos achar o tabernáculo? Na casa dos gibeonitas. Eles vão mandar. Eles vão pegar o tabernáculo e levar para a casa deles. Já tem gente hoje, por aí nas igrejas, que quer dizer onde é que o pastor tem que sentar. Hoje isso acontece muito em casamento, né? Casamento, o gibeonita diz assim, pastor, não sente aí. Uma vez alguém foi fazer isso comigo. Eu disse, espera aí, o pastor aqui sou eu dessa igreja. Não, mas seu lugar ali não, o meu lugar é aqui. Aleluia! O gibeonita, ele quer mandar. Ah, pastor, mas a programação. E o texto diz, o tabernáculo, ele está no alto de Gibeon. Eles mandam. Se deixar, a obra de Deus vai acabando. Essa frieza que anda pelo país, que tem quase 50 milhões de crentes, mas não consegue influenciar o mundo espiritual. Não é só porque a igreja não constrói e não compra. Não, ela constrói, ela compra. Os irmãos prosperam. Hoje é só campanha, 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 campanha da prosperidade. Agora o mundo espiritual deixou de ser influenciado. A nuvem de glória, ela não consegue mais descer. Porque tem gibeonita demais no meio da obra. Tem gibeonita mandando mais do que gente santo. Tem gibeonita que tem liberdade para falar. E gente santo não tem liberdade para falar. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Que acontece muito Brasil afora. Se uma irmã, eu vou dizer, usar o feminino, porque normalmente Deus gosta de usar as irmãs para revelações. O que é que vai fazer? Deus gosta mesmo. Aí, uma irmã da congregação ou do templo central, seja lá de onde for, dessas que vem meio-dia, que vem 6 da tarde, que está na escola dominical, que chega antes das 8, que contribui com o dízimo, que entrega a oferta, que canta hino da harpa, que carrega a sua harpa, que na hora de dizer, vai ter uma campanha de oração, quem vai dar o nome? Ela já quer dar o nome. Aí se ela chega num culto e diz assim, irmão, eu tive uma revelação, eu gostaria de contar. Aí, as pessoas olham, sabe quem é a pessoa, sabe que é crente, que é direita, que tem testemunho, mas diz assim, o que tu acha? Era bom dar, mas dá só 5 minutos. O gibeonita, ele chega a diz assim, eu tenho que dar uma palavra. Do que é? Um negócio que Deus me falou. Aí vai ser eu. Eu digo assim, irmãos, Deus falou com João. Deus falou com João. Deus vai falar conosco. Quem quer ouvir? Nem pergunta se é 5 minutos, se pode dar. Gibeonita, ele tem passagem livre. Gibeonita, ele mexe no santuário. Gibeonita, ele põe levita para fora.
Se der corda para ele, ele carrega até o santuário. Der corda para ele, ele assume a posição da obra de Deus e acabou. Ninguém vai tirar ele. Sabe como é que a coisa vai começar a ajeitar? Quando Deus levanta um homem chamado Davi. Davi, quando morre Uzá, sabe qual é a decisão de Davi? Está na hora de ajeitar a bagunça da casa. Está na hora de colocar a casa de Deus em ordem. Sabe o que vai acontecer? A nuvem de glória vai aparecer de novo. O Belém acaba da chameada. 1 Reis capítulo 3. 1 Reis capítulo 3, versículo 4 e 5. 1 Reis capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha, agora eu quero falar sobre a posse de Salomão. Salomão foi o filho de Davi. Só que Salomão não era igual ao pai, Davi. Davi mandou até levar a arca, Davi levantou uma tenda. O pai orou, o filho orou, Salomão orou, pediu sabedoria e tudo. Mas muito diferente. Não é à toa que o final dele foi bem diferente do final. A glória foi muito diferente. Até hoje todo mundo elogia Davi. Já Salomão, o máximo que o pessoal fala é que foi um homem com muita sabedoria. Que a rainha de Sabá foi lá saber a sabedoria dele. Agora diga outra coisa de Salomão. Eu aprendi com o Senhor que aceitou Jesus lá em Óbidos o seguinte: o espinho já traz a ponta desde pequeno. É uma filosofia barata, mas eu aprendi isso aí. O espinho de pequeno ele já traz a ponta. 1 Reis capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era lá o altar maior, o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, dizendo-lhe: Deus, pede-me o que queres e eu te darei. A questão não era nem o altar, a questão é Salomão. A questão de Deus é com Salomão. Agora veja bem, aonde é que Salomão está? Lá em Gibeon. O pai dele, Davi, entendeu que Deus queria Jerusalém, a sua glória sobre Jerusalém. Mas sabe onde é que o filho dele acha que é bom ir? Gibeon. Os gibeonitas, eles nos convencem que nós estamos errados, que o nosso pai errou. Hoje já tem até a doutrina do MDA, que diz: não, os pastores antigos eles erraram. Os pastores antigos pisaram na bola. Os pastores antigos não tinham muita fé. Isso é tão nítido que as pessoas dizem assim: o trabalho de Daniel Berg era dizer que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Dizia, só que não dizia só isso. Vocês acham que a gente vai aprender com homens do século 17, que a gente vai aprender a teologia com eles, século 18, século 19, aí os fundadores de uma igreja igual a Assembleia de Deus não tem nada para dar? Vocês acham que eles não têm nada para dar? Vocês acham que o Deus que revelou para homens que nem eram pentecostais, vocês acham que o mesmo Deus que revelava coisas a Martinho Lutero? Inclusive eu fui numa livraria, aí o pastor me disse assim: pastor, é impressionante, é chegando a Bíblia do Lutero e já vai saindo. Vocês acham que o mesmo Deus que usou Lutero, que dava graça para Lutero, para Calvino, para outros mais, para Múdio, para Spurgeon, para Wesley, vai ensinar os nossos fundadores a dizer só que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo? Diziam, só que não era só isso. Hoje nós, inclusive teólogos que não tem nada para dar,
Eles acham que eles entendem hoje a Bíblia mais do que Daniel Berg entendia. Porque Daniel Berg, ele não tinha o preparo. Oh, irmãos, está cheio de gibeonitas, levando a frieza da igreja. Pessoas que querem ensinar e não tem Deus, não tem espiritualidade, é só carnalidade. Não pode ser contestado. Alguém não pode levantar a mão numa escola dominical, ou num culto, num seminário igual esse, e dizer: eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, não quer ser contrariado. Deixa para outra hora. Não quer ser contrariado. Não tem espiritualidade. A igreja brasileira, quando o Senhor mandou avivamento, irmãos, gibeonita tem que ser tirado dos trabalhos e colocar gente crente. Esse negócio de crente chamando palavrão, esse negócio de crente imoral, crente profano, para assumir trabalho, não dá não. Sabe quantas vezes a frieza espiritual vai parar? Nenhuma. A mesma glória que era sobre o tabernáculo, que foi sobre o templo de Salomão, quando eles olharam e disseram: Senhor, está aqui a casa, está aí os teus objetos, está aqui os teus trabalhadores, os levitas. A nuvem de glória desceu. Eu estou de volta para o meu povo. Vocês não imaginam o desejo do Espírito Santo em descer no meio da sua igreja, da igreja brasileira, e levantar o maior exército da história deste país. Por favor, fiquem em pé. Homens santos, mulheres santas, que falem a língua do céu. Eu vou repetir algumas palavras que eu disse ontem. Quando a igreja está andando na direção certa, em direção aos perdidos, e quando as pessoas que estão na frente, ou que estão fazendo os trabalhos, por mais pesado que ele seja, como rachar lenha, são pessoas que Deus escolheu, pois pode se preparar, pois pode ter certeza que a nuvem de glória não tem como ela recuar. Não tem. Pode inventar celular moderno, pode inventar tablet moderno, pode inventar notebook que fala sozinho, pode inventar notebook que conhece você e diga: boa noite, pastor Jaime. Pode inventar o que quiser para chamar você. Só tem uma coisa: que quando a nuvem de glória está sobre o seu povo, não tem algo que chame mais a nossa atenção do que a glória de Deus. Diga para Deus: Deus, eu quero que no decorrer dessa semana o Senhor mexa comigo. Eu vou lhe dizer uma coisa agora como pastor: não se cale quando vê o gibeonita que lá no teu bairro está na imoralidade, está na bebida, está fumando. Aí você diz assim: eu não vou nem dizer nada para eu não me queimar. Ainda tem gente que é tão ruim que diz: ah, mas o pastor não está vendo isso. Se você está vendo, você não pode deixar gibeonita assumir postos na casa de Deus. Querido Deus, ministre a tua palavra, dá graça ao teu povo, a esta igreja, a este campo. Continua usando o pastor Nerias, ainda que debilitado pelo problema de saúde, mas ele é o homem que o Senhor colocou aqui na Cidade Nova. E o teu compromisso não é com a idade de sacerdote, é quando o sacerdote tem compromisso contigo.
agradeço pelo privilégio que me destes de poder falar a tua palavra ao teu rebanho, ao teu povo. Oh, glória! Levante a mão direita e diga assim: Deus, deixe-me alerta para eu perceber a ação dos gibeonitas que querem afastar a glória de Deus do santuário. E agora eu termino dizendo: a nova era não vai abalar a igreja. Enquanto os remanescentes estiverem na terra, a igreja vai estar viva e cheia da glória do Pai.